Isaías 62, versículos 6 e 7. Isaías 62, versículo de número 6 e número 7. Eu vou ler aqui na versão para não bater aqui dar choque de versão. Diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, ou também a palavra sentinelas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar o Senhor, não descanseis. Versículo 7. Nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Quando nós falamos sobre sentinela, na verdade eram homens que tinham grande importância dentro do esquema de segurança de Jerusalém, também de outras cidades. Esses homens eram vigias, soldados, armados e posicionados em lugares estratégicos de segurança em cima dos muros. Eles protegiam cidades e até mesmo vinhas. Existiam nas vinhas algumas torres, e esses homens ficavam em cima das torres para vigiar e observar qualquer movimento estranho ao redor daqueles lugares. Olhando para estes homens, eles também eram conhecidos como atalaias, porque o sentinela é um guarda, mas ele também é conhecido como um atalaia. Olhando para eles, podemos compreender como hoje nós, homens, temos a mesma responsabilidade de guardar a nossa casa, de ser instrumentos de Deus para a nossa família. E algumas características aqui me chamam a atenção em relação aos sentinelas. Em primeiro lugar, eles estavam sempre nos lugares altos. Você nunca encontrava um sentinela embaixo, eles sempre estavam nos lugares altos. Ninguém pode ser o sentinela da sua casa, o sentinela da sua família. Ninguém pode ser um homem que exerce essa função espiritual se ele permanece na superfície, se ele permanece no raso, se ele permanece no vale. Amados e queridos homens de Deus, Deus nos chama esta noite para deixar os lugares baixos e começar a subir e escalar as posições espirituais que Ele propõe para cada um de nós. Nenhum homem pode ser um atalaia, um sentinela, um vigia da sua vida, da sua casa, se ele permanece nas coisas que estão aqui embaixo. Paulo escreveu a seguinte palavra aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1: se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Aleluia! Deus está chamando os homens aqui esta noite, e eu me incluo nesse chamado, de deixar as coisas da superfície e começar a subir as montanhas espirituais, e começar a escalar a posição que Deus tem para cada um de nós. Deus tem algo poderoso para fazer através de nós homens. Este é o tempo, esta é a hora de assumir a nossa posição espiritual. Meus irmãos, deixar a superficialidade exige esforço. Nós precisamos nos esforçar espiritualmente. Nós precisamos desejar estar em posições altas, e eu digo espiritualmente falando. Muitos homens, eles começam a sua caminhada cristã e eles se acomodam espiritualmente. E às vezes nós
terceirizamos, pastor Rubens, aquilo que era nossa responsabilidade. Deus tem para cada um de nós um lugar estratégico, e o Senhor está nos chamando esta noite para subir, para ir mais alto, para escalar as montanhas espirituais que Ele tem para a nossa vida. Veja só, Moisés, onde que Moisés morreu? Moisés morreu em cima de uma montanha. Deuteronômio 34, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés para subir o monte do Pisga, o monte mais alto, para ele ver a terra. Mas o que me chama a atenção é que Moisés não terminou seus dias no vale ou lá embaixo, ele terminou seus dias lá em cima. Eita glória, aleluia. Deus tem algo poderoso para mim e para você. Deus está nos chamando para subir de nível. Deus está nos chamando para subir na oração, para subir no compromisso com Ele, para subir na presença dEle, porque lá em cima Ele vai revelar coisa nova, Ele vai fazer coisa nova, Ele vai levantar você como atalaia nesta última hora da igreja. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus aí, porque homem também dá glória a Deus e aleluia. 120 anos, Moisés terminou seus dias lá em cima. Meu irmão, o importante não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Porque a gente pode começar lá embaixo, mas Deus está nos chamando, suba, 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 suba. O importante, eu não quero terminar os meus dias com uma fé lá embaixo, com ânimo lá embaixo, sem compromisso. E Moisés tinha 120 anos de idade. Não existe aposentadoria espiritual, irmão. Você que está pensando em se aposentar espiritualmente, pode tirar o cavalinho da chuva. Aleluia. Você que está pensando, eu vou me aposentar espiritualmente. Não, esse negócio de orar agora deixa para os mais novos. Esse negócio de comunhão com Deus deixa para os mais novos. Não, aleluia. Os mais novos devem se inspirar nos mais velhos. Os mais novos devem se inspirar nos mais velhos. Eles devem olhar para nós aqui, oh glória, com as nossas cãs. Eu não tenho ainda, posso colocar uma com cã bonita aqui, aleluia. Mas é o seguinte, eles vão olhar para nós e vão dizer: eu quero terminar os meus dias como aquele homem, eu quero viver como aquele homem de Deus. Oh glória, Deus está nos chamando para ser sentinela, para andar e viver em posições maiores. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, não é no vale, é na região celestial, é aqui em cima. Ei, Deus está nos chamando para viver algo novo aqui nesse café de homens. A segunda coisa do atalaia, ou do sentinela, pastor Rubens, é que a posição deles exigia total vigilância. Total vigilância. E queridos, vou dizer uma coisa para você, isso é uma realidade. Satanás não precisa nos tirar mais da igreja para fazer o que ele quer. Satanás não precisa nos eliminar completamente para nos tirar do campo de batalha. O que Satanás precisa hoje, o que ele tem feito, é nos distrair. A distração é um problema sério que nos tira a vigilância. Nós vivemos numa era de distração. A tecnologia é uma bênção. Quantos podem dar glória a Deus por isso? É bom demais, irmão. Eu sou da época em que tinha que esquentar comida em banho-maria. Alguém dessa época aí? Não? Não? Você é novo? Tá bom. Então tá bom. Esquentar comida, não tinha micro-ondas. Quem é da época que não tinha micro-ondas aqui? Mas agora tem, dá um glória a Deus por isso. Eu lembro que tinha que chegar da escola, pastor André, chegava lá, pastor Paulo, da escola, aí tinha que chegar e esquentar banho-maria. Minha mãe às vezes me ajudava, colocava lá, sabendo que ia chegar da escola, para comer uma comida mais ou menos quente.
Mas o micro-ondas veio, glória a Deus por isso. Agora é só colocar lá 1 minuto, está tudo resolvido. Antigamente lá no Brasil a gente tinha que ir em fila de banco. Era fila de banco, meu irmão, dia 5, dia de pagamento, dia de cair o dinheiro na conta do povão. Até hoje ela é assim, é aquela fila terrível. Hoje não, hoje é tudo pelo celular, aplicativo do banco, paga a conta, faz transferência. Lá é o Pix, aqui é o Zelle, é isso? É o Pix. Lá é coisa boa, irmão, coisa linda. Tem coisa que você resolve, não precisa nem fazer a reunião. Vamos fazer a reunião online, coisa boa. Mas eu vou dizer para você, tem o seu lado bom, mas muitos de nós estamos distraídos demais, perdendo o foco e perdendo a vigilância. E qual que é o perigo de perder essa vigilância? Pergunta para Sansão. Sansão era um homem que tinha uma missão tremenda. Sansão era um homem que foi levantado para guerrear e vencer os filisteus. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. Sansão era um homem cheio de força. Sansão tinha um bíceps, tríceps e tinha mais não sei o que de músculo, irmão. Mas olha, foi se distraindo até que terminou cego. Davi era um homem de Deus, um guerreiro, tinha que estar no campo de batalha, mas a palavra de Deus diz que no tempo da guerra Davi ficou em casa e ficou distraído. Foi lá no palácio ver como é que estava o reino dele, quando de repente ele olha numa janela, ele vê uma mulher bonita tomando banho, irmãos. E o Davi, o que aconteceu com a distração de Davi? Caiu num pecado terrível, consequência terrível para a sua família. Deus perdoou, Davi perdoou, Deus continuou amando Davi, continuou, mas as consequências foram sérias demais. Hoje, irmãos, a janela é outra. Hoje a janela é um clique no celular. Hoje a janela é um site que muitos homens entram, estão se distraindo, perdendo a unção, perdendo o propósito, perdendo a missão. Eu seria inocente se eu achar que não tem homem aqui lutando contra um vício de pornografia, contra um vício que não consegue sair disso. Irmãos, muitos homens estão vivendo esse drama. Sabe onde começa isso? Na distração. Aleluia. Você é guerreiro de Deus, você é sentinela de Deus, você é atalaia de Deus, você é alguém que Deus levantou para estar em posição de vigilância. Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito está forte, está pronto, mas a carne é fraca. É tempo dos homens se posicionarem. Deixa de distração, cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito, cuide da sua vida espiritual. Não terceirize aquilo que Deus entregou para mim e para você. E aí eu vou dizer algo poderoso da parte de Deus. Quando o homem está vigilante, quando o homem está na posição que Deus quer, Satanás não tem vantagem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem pode glorificar o nome do Senhor aí? Aleluia. Neemias fazendo uma grande obra para o Senhor, e foi uma trindade satânica: Sambalate, Gesem e Tobias. Trindade satânica. Ei, Neemias, desce daí, vem cá, a gente quer conversar alguma coisa com você. O Neemias estava tão focado no seu propósito, pastor Rubens, que ele disse assim: eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer, eu não vou me distrair. Aleluia. Eita agora. Você pode levantar a mão direita. Ei, aleluia. Meu irmão, esse é meu jeitão de pregar mesmo. Eu tento mudar, mas não dá certo não. Levanta a tua mão aí, põe a mão no ombro do companheiro aí, do irmão que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele e diz: chega de distração, chega de distração. É tempo de vigiar, é tempo de vigilância, é tempo de olhos abertos, é tempo de se posicionar e fazer aquilo que Deus quer que cada homem faça. Aleluia. É tempo de se posicionar, é tempo de estar atento, vigilante.
olhando ao redor o que está acontecendo. José estava focado no seu propósito. Ele não se distraiu com a esposa de Potifar. José era cabra macho, viu? Aleluia. Tem gente que pensa que José era do time aí do Jean Willis. Não é não. Não era o Érico não. Ele não. Aleluia. Não é não. A mulher agarrou no menino. E constantemente. Irmão, pelo amor de Deus. Você acha que a esposa do Potifar era feia? Se fosse feia é fácil. Irmão, o diabo nunca põe coisa feia pra gente, irmão. Porque se ele põe algo feio, você já fala: sai, Satanás. Põe uma mulher, eu não é pastor, põe uma mulher feia, o cara já fala: sai pra lá, tribufu dos infernos. Sai daí, bruxa do 71, vai pra lá. Não, ele põe uns mulherão bonita, que dá uma olhada, dá uma investida, olha para você e diz: uau, você está tão bonito. Olha, que perfume é esse? Está tão cheiroso. Meu irmão, Aí o Zezinho todo dia sendo importunado: vem, Zezinho, deita comigo, Zezinho, deita comigo, Zezinho. Você acha que o Zezinho não estava já no limite, irmão? O nome da esposa de Potifar não está na Bíblia, mas eu sei como o nome dela. Potifar, a esposa era Patifaria. Do Potifar é a Patifaria. E a Patifaria todo dia. Até que o José, um dia ela não aguentou: vem cá, Zezinho. Agarrou no menino. Quando agarrou no menino, ele largou a capa, ele largou tudo. Porque é melhor largar a capa do que perder a unção. É melhor largar a capa do que perder o ministério. É melhor largar a capa do que perder o caráter, do que perder a sua vida. Ei, você que está em batalha aqui, essa noite Deus está dizendo: eu estou te dando livramento, eu estou quebrando o laço, eu estou tirando o embaraço da tua vida. Se posicione, homem de Deus. É tempo de posicionarmos e focar na missão. O sentinela, ele estava vigilante, em cima do muro assim, vigilante. Não se distraia, irmão. Às vezes, eu sou pastor de igreja. Às vezes, algumas crises no relacionamento acontece por distração. No momento que o homem está ali ao lado da sua esposa, para dar atenção, o cara está no celular, está deslizando a tela, enquanto a sua mulher está pedindo, queria que deslizasse em outro lugar, queria ser essa tela. Amados, nós precisamos parar com aquilo que nos distrai. Se tem algo te distraindo, tirando você do propósito de Deus, essa noite é noite de voltar ao foco da missão que você tem como homem de Deus, da missão que eu tenho como homem de Deus. Terceiro lugar, vou já concluir aqui. O sentinela, olha que coisa linda isso aqui, pastor. O sentinela, além de estar vigilante, de estar nos lugares altos, pastor Paulo, é coisa linda, pastor Paulinho. O sentinela é aquele que vê primeiro. Ele que vê primeiro, porque ele está no lugar alto. É ele que vê primeiro, pastor Beval. É ele que vê, é ele que está observando todas as coisas, é ele que está ligado no movimento, está ligado no que está acontecendo. O sentinela, a responsabilidade dele era de enxergar primeiro, porque quem estava do lado de cá dos muros dependia completamente da responsabilidade daquele ali. Nós não podemos fechar os nossos olhos, irmãos, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e deixar que a nossa família seja atingida, deixar que a nossa família seja tocada. Queridos e amados irmãos, o homem de Deus vê primeiro, o homem de Deus observa primeiro, quem vê primeiro fala primeiro.
Por que algumas situações, quando o anjo do Senhor vinha, ele ia falar com as mulheres? É verdade, irmão, não adianta você me olhar com essa cara aí de brabo, não. Lembra lá a questão da esposa de Manoá? Manoá foi o pai de Sansão, mas o anjo do Senhor foi falar com a esposa dele. Depois você lê, não vou entrar aqui não, mas dá uma lidinha lá. Ele foi lá, fala com ela: olha, você vai ter um filho, vai ser assim, assim, assim. A mulher chega em casa, irmão: ai, meu marido, o anjo do Senhor apareceu para mim. Ele ficou meio já assim: mas que negócio é esse? Está quebrando hierarquia, está quebrando princípio. Tem que falar primeiro comigo. Falou o que para você? Que nós vamos ter um filho e vai ser assim, assim, assim. Tá bom, então eu quero que esse anjo apareça de novo, porque ele tem que falar comigo. O anjo apareceu de novo. Aí, ó irmão, é sério, quando eu li isso eu ri demais. Porque aí o anjo aparece e fala assim: o senhor falou algo aí para minha esposa e tal. Ele falou assim: eu falei, se você quiser saber, fala com ela, que eu já falei tudo para ela. Está lá em Juízes 13, lê lá. Eu já falei com ela, assim, assim, ela sabe o que vai acontecer. Por que não falou com ele? É o homem que tem que ver primeiro. É o homem que tem que ter a liderança primeiro. É ele que tem que ser o profeta da sua casa. É ele que tem que ser o profeta da sua família. Ele tem que enxergar primeiro. Aleluia. Às vezes Deus não está falando com o homem porque ele está com os olhos fechados, com os ouvidos fechados. E o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos. Maria, mãe de Jesus, o anjo falou com ela primeiro. E o José, irmão: eu vou largar essa mulher. Não dá para falar primeiro, senão o José já tinha ido embora. Fala primeiro com ela. Aí depois falou com ele em sonho. Em sonho falou com ele. Até quando seremos assim? Às vezes Deus está esperando um posicionamento nosso para que Ele fale conosco primeiro. Porque o homem foi formado primeiro, e pesa sobre os ombros do homem a responsabilidade de ser o primeiro. É ele que tem que ser o primeiro a convidar todo mundo a orar em casa. É ele que tem que ser o primeiro a ler a palavra. É ele que tem que ser o primeiro a tomar iniciativa. Meu irmão, aqui na Aba Church não, mas lá na minha igreja, tomara que não está filmando. Ai Jesus, vou entregar todos. Tem homem que vai na igreja só porque a mulher está dizendo: você tem que ir para a igreja. Aqui não, mas lá em Datuba tem. Que quando a mulher está doente, ele fica doente junto. Que quando a mulher viaja, ele está em casa e fica, porque ele não se posiciona primeiro. Deus nos trouxe aqui este café para dizer: nós somos atalaias, nós somos sentinelas de Deus. Nós vamos enxergar primeiro, nós vamos ver a ação de Deus primeiro, nós vamos ser os homens de fé primeiro dentro da nossa casa, aonde Deus nos colocar, porque Ele tem uma obra extraordinária a fazer através da nossa vida. E em último lugar, era o atalaia que tocava a trombeta. O inimigo vinha e o atalaia via primeiro, tocava a trombeta. E a Bíblia diz, Ezequiel 33, que se ele visse o inimigo chegar e não falasse, o sangue seria cobrado da sua mão. Mas se ele visse, avisasse, as pessoas não dessem ouvido, então o sangue não caía sobre a mão dele. É o nosso dever tocar a trombeta. É o nosso dever falar em amor, mas falar com firmeza. Falar em amor, mas mostrar o destino. Falar em amor, mas mostrar aquilo que Deus está mandando cada um de nós falarmos. Seja o profeta da sua casa, seja o profeta da sua família, seja o profeta na vida dos seus filhos.
Incentive seus filhos, incentive. Nossos filhos precisam de incentivo. Eles têm que ouvir de nós: Deus é contigo, você vai vencer. Você é um filho amado, você é uma filha preciosa. Amados, às vezes o filho chega com o boletim da escola, não sei nem se usa essa palavra aqui, estou usando o que eu sei, mas ele chega com a nota, aí o menino ou a menina tirou 8, aí quando mostra o 8, que nota horrível, foi o melhor que ele conseguiu, não conseguiu 10, mas conseguiu 8, glória a Deus pelo 8, antes de Jesus ir para o deserto, sabe o que o pai falou a respeito dele, antes de ele ir para a tentação? O pai olhou e disse: este é meu filho amado, este é meu filho amado, este é o meu filho amado. Jesus foi para o deserto, pastor Clebson, com uma garantia: eu sou amado do meu pai. Profetize para os seus filhos que vão para a escola, para aqueles que estão no teu lar. Profetize para a tua esposa. Pode estar o mundo caindo, aí você como profeta diz: vai dar tudo certo, Deus é conosco, a porta vai abrir, Deus vai providenciar. Nós não vamos deixar a nossa casa perecer, porque tem profeta aqui, tem atalaia. Cadê os atalaia que estão com a barriga bem cheinha aí? Cadê os atalaia que comeu coxinha? Cadê os atalaia que tomou caldo? Se é verdade, dá um glória gordo aí, gordão mesmo. Eita! O Espírito de Deus vai soprar um fogo dele aqui no meio desses homens. Pastor, vai multiplicar, vai crescer. Começou com 15, mas vai ser incontável. Daqui a alguns anos vai ter que fazer logo uma conferência de 2 em 2 meses, porque a colheita vai ser grande e Deus vai usar você, atalaia, profeta do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu posso orar? Aleluia. Eu quero orar por você hoje, homem de Deus, mas de coração mesmo, sabe? Eu estou aqui pegando fogo. Você que, pastor, eu preciso fazer uma nova entrega para Deus hoje da minha vida. Eu não estou te chamando para aceitar Jesus, estou te chamando, eu preciso me posicionar. Chega de distração. Eu vou voltar para a torre de oração, eu vou voltar para a comunhão. Irmãos, eu estava conversando com o pastor Cleves. Eu estou saindo daqui com tanta inspiração para a nossa igreja lá em Dayatuba. Eu já mandei um pouco aqui, estava acontecendo aqui para o meu líder de homens. Vamos fazer o que está acontecendo aqui, porque isso é um mover extraordinário. Eu vendo essas mentorias que vocês estão recebendo. Se posiciona, homem. Sai da frente dessa distração. Chega de sofrer com esse time fraco que você tem, e vem para a mentoria, rapaz. Receber palavra do céu, receber direção do céu. Você não, olha, nós já estamos em março. É tempo de posicionar. Daqui a pouco chega abril, maio, aí você, então, não, o tempo é hoje. É dizer: a partir de hoje eu vou me comprometer mais com a obra. Eu vou pregar o evangelho, eu vou trazer amigo, eu vou cuidar da minha família, eu vou levantar torres de oração na minha casa, eu vou ser o profeta do meu lar, eu vou trazer segurança como atalaia para aqueles que estão atrás do muro. Se você hoje se sente tocado em tomar uma nova posição na sua jornada, vem aqui rapidinho, eu quero orar com você. Isso, vem, queridão, vem aí, queridão, aleluia. Pastor, eu quero me posicionar, eu quero me posicionar, eu quero voltar a ser quem eu era. Tem homem aqui que era tão cheio, orava tanto, buscava tanto, parou. Volta para o muro, volta para a torre, volta para o alto, porque Deus tem plano na tua vida. Urabaia suyande candereva sai, homem. Uma frieza tomou conta do teu coração alguns anos atrás. Foi uma seta de Satanás para te parar, para acabar com a tua chamada. Mas Deus
Deus te diz assim esta noite: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque eu estou te levantando de novo para um grande chamado. Eita glória, tem mais homens aí? Tem alguém mais que quer se posicionar? Fique de pé, igreja, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses homens que o Senhor está levantando na noite deste dia, nesse café. Libera unção sobre eles, que eles se posicionem como sentinelas do Senhor, atalaias do Senhor, alguém que o Senhor está levantando para tocar a trombeta, para ser responsáveis, aleluia, responsáveis pelo fogo do altar no lar, responsáveis por tirar a cinza do altar e trazer lenha nova, para que o fogo não se apague na nossa casa, na nossa vida. Hoje Deus está escrevendo novas histórias, Deus está escrevendo novos recomeços, Deus está nos dando outras oportunidades para vivenciar aquilo que Ele quer que a gente vivencie. Homens da Aba Church, receba de Deus um manto de alegria, de graça, de força, de ânimo. Você é soldado do Senhor, você é homem valente. Teu lugar é nas alturas, vivendo aquilo que Deus espera que cada um de nós vivamos. Espírito Santo, completa a obra que só o Senhor pode completar, e faz algo novo a partir deste dia, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Dê glória a Deus, igreja. Aleluia.